nós estamos começando aqui hoje o segundo episódio do Begô Backstage aqui no YouTube. E hoje eu tenho uma satisfação, uma honra de estar aqui com quem? Roberto Aidar, um especialista em criptomoeda. Roberto, para começar logo de cara, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você, o Roberto, entrou nesse universo da criptomoeda? Boa tarde, Vilela. Boa tarde, espectadores. Muito obrigado pelo convite. Eu entrei no mercado do Bitcoin em 2017. Mas você sabe, né? Todo mundo que ouve Bitcoin pela primeira vez fica com aquele friozinho na barriga. Então, foi uma dura batalha aí do preconceito até o conceito. Que bacana. E hoje, a gente fala de investimentos e tal. O que você considera, dentro desse universo da criptomoeda, um investimento que você fala, ó, esse é o caminho. Existe esse caminho que você possa falar, essa é a criptomoeda certa, essa não é? A criptomoeda com mais adoção hoje é o Bitcoin. E ela teve uma concepção que pode-se dizer que foi uma concepção imaculada. Ela foi muito ética no seu lançamento. O protocolo ele foi muito íntegro e todos tiveram as mesmas chances de participar. Eu creio que por causa disso, por não ter tido pré-mineração, por todos esses atributos, por ser finito, por ser matematicamente emitido como um reloginho suíço, ele foi ganhando confiança e mais poder de mineração ao longo do tempo, e ele se tornou uma máquina praticamente imparável. Os outros ativos são muito especulativos, mas eu vejo que o Bitcoin hoje está um passo à frente. Para a gente entender melhor, o que significa isso que você falou de poder de mineração? Explana um pouquinho mais para a gente poder entender. Poder de mineração do Bitcoin seria o poder de hash da rede, que são todos os computadores que estão conectados na rede do Bitcoin. Eles têm um poder computacional muito grande. Para você poder atacar, seria um ataque praticamente impossível. E um ataque assim interno, que seria talvez o que o pessoal mais pensa é o seguinte, tá, e se as pools de mineração fossem cooptadas aí de alguma forma a tentar quebrar o Bitcoin? Elas não têm nenhum incentivo para dar um tiro no próprio pé, as pools de mineração. Então eu vejo o Bitcoin hoje assim como praticamente imparável, né? Nem se o Google, a Amazon, a Apple, todo mundo pegasse todos os data centers, teriam aí poder computacional para atacar a rede do Bitcoin. Bacana. Então isso é relativo à segurança Sim, da moeda. Segurança é muito forte. Entendido. Quem que retém a maior quantidade de Bitcoin hoje no mundo? MicroStrategy. A MicroStrategy é uma empresa de capital aberto que ultrapassa agora 520 e poucos mil bitcoins em carteira. Então a empresa ela tem uma fortuna em Bitcoin. Ela começou a perceber que se ela pegasse empréstimos ou vendesse ações, ela conseguiria adquirir mais bitcoins e conseguiria entrar em um fluxo positivo de entrada de capital dentro da empresa. Isso foi na pandemia. Em 2020, o Michael Saylor percebeu que as moedas fiduciárias estavam colapsando, que todo mundo parou de trabalhar. Ele tinha 500 milhões de dólares em cash, não sabia onde colocar. Mas os Estados Unidos estavam distribuindo dinheiro. Os Estados Unidos estavam com as empresas ainda estavam cambaleando depois daquele crash. Era incerto como que ia ser o mercado daqui para frente, com todos os problemas da pandemia. E ele não tinha onde colocar dinheiro. E ele estudou. Estudou títulos de dívida, que corriam o risco de ter um juro zero, impossível. Naquela época de juro zero, o título não ia render nada. Ele estudou o ouro, mas o ouro estava há uma década sem andar. Ele estudou as companhias e viu que talvez uma ou outra podia performar, talvez a Amazon, outra, mas ele não foi por esse caminho. Ele foi pelo caminho de ter uma propriedade digital criptografada, finita, onde não importa a demanda que existisse no mundo, você teria primeiro soberania individual, soberania para a própria empresa de poder estar investindo num ativo e num protocolo que o mundo inteiro poderia demandar. E ele estava muito certo.
porque todos esses investimentos fizeram com que a companhia decolasse. Foi o ativo que mais subiu no mundo desde a pandemia, a MicroStrategy, superando todas as outras empresas de capital aberto, superando o próprio Bitcoin, superando o ouro, superando a prata. Então foi o ativo que mais cresceu no mundo. Mas foi uma jogada estratégica. Ele percebeu que o mundo estava caminhando para enxergar o Bitcoin como reserva estratégica global. E agora, com os Estados Unidos, os estados americanos colocando projetos de lei para decretar o Bitcoin como reserva estratégica. Nós temos mais de 30 estados com projetos de lei. Nós temos Estados Unidos colocando o Bitcoin como reserva estratégica. E aí todo mundo quer seguir a onda dos Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos quer comprar Bitcoin? Você quer comprar antes dele. É. Se os Estados Unidos está vendo o Bitcoin como parte de seu patrimônio de reserva, não sabe exatamente a porcentagem, mas eles querem talvez aí colocar 1 milhão de Bitcoins, adquirir quase 5% do suprimento, é um fluxo de capital muito grande mesmo. Os estados comprando também, os estados americanos são muito mais fortes isoladamente que muitos países do mundo. Isso ainda não está acontecendo. Está prestes a acontecer. Depende de aprovação de lei. Na verdade, o decreto do Trump já foi dado, a ordem executiva já foi dada. Os projetos de lei nos estados estão tramitando. Agora, bancos nos Estados Unidos vão poder custodiar os próprios bitcoins. Eles não podiam, o Biden era contra. Então, o Trump está facilitando a adoção, a regulamentação americana para a adoção do Bitcoin. Se isso aí é uma coisa que, por exemplo, vira uma estratégia onde todos os países do mundo começam a fazer isso. Como você vê o futuro da moeda, da criptomoeda, quando todos os países aderirem a essa estratégia que, por exemplo, os Estados Unidos está querendo implantar? Eu vejo um influxo de capital gigante. Né? Um fluxo de capital gigante, porque entram os países, entram todos os fundos de investimento multitrilionários, BlackRock, Fidelity, Grayscale. Ao todo, eles são mais de 30 trilhões de dólares só nos Estados Unidos. A gente também tem os fundos de pensão de todos os países, que são fundos, muitas vezes, multitrilionários. Dinheiro dos aposentados, dinheiro dos velhinhos comprando Bitcoin. Então eu estou vendo que está se caindo por terra a história de que o Bitcoin é uma pirâmide financeira para ser um ativo aí de empoderamento individual contra, né, os abusos dos governos centrais, que, aliás, foi um dos motivos que me trouxe para o Bitcoin. Na época que eu entrei, 2016, 2017, a gente tinha acabado de passar por Petrolão, por escândalo do BNDES, Eletrobras, tem máfia dos Correios, todas as estatais com corrupção, o real perdendo valor para o dólar. Então a gente começa a ver o que é a ineficiência estatal, ou seja, estados muito inchados, com penduricalhos políticos, com muita maracutaia, gerando déficit público, jogando isso na conta da população. Seja através de taxas, só que taxa é um ataque muito direto, tanto que quando o Haddad começou a subir taxas, já pipocaram memes na internet, críticas engraçadas, mas talvez a melhor forma de fazer uma crítica hoje é através de uma piada. Uhum. Mas assim, as pessoas perceberam que a taxa era um roubo, porque era muito direto, muito incisivo. Agora, a impressão de dinheiro, o déficit orçamentário, as pessoas não conseguem perceber isso. Mas isso é, vamos dizer assim, uma espécie de roubo também. Porque quando você imprime o dinheiro, você está roubando um pouquinho de poder econômico do dinheiro de cada pessoa que tem no bolso. Futuramente, tudo isso vai se refletir nas prateleiras dos supermercados. E o Bitcoin vem como um freio. O Bitcoin tira o poder do indivíduo, sobre o do coletivo, da social-democracia sobre o indivíduo. Você tira o peso do Estado sobre o indivíduo. E, no fim das contas, você acaba tirando o peso do Estado em cima de toda a sociedade, que é a somatória dos indivíduos.
Isso me levou também para a Escola Austríaca de Economia, porque ela é muito mais individualista do que coletivista, né? A gente fala individualismo, a gente vê com uma conotação um pouco negativa, às vezes, pela palavra. Você pensa o individualista como o cara egoísta, o cara que só pensa em si mesmo e tudo, mas não é nada disso. O individualismo, ele coloca, não deixa com que 2 lobos e um cordeiro decidam democraticamente o que vão ter para o jantar. Então você não permite que o coletivo monte em cima do indivíduo. Porque os 2 lobos vão votar no cordeiro, o cordeiro está morto. E é o que normalmente acontece numa social-democracia. O peso dela, o peso da votação em coisas antiéticas acabam sobrecarregando o indivíduo. E que é coisa mais antiética que o roubo? Né? O roubo, em toda a sociedade, ele é considerado algo errado e algo antiético. Você não pode subtrair um pertence de outra pessoa. Mas se o Estado imprimindo dinheiro, ele está, em tese, roubando o poder de compra do nosso dinheiro, isso é errado. Isso é errado. Só que ninguém fala que isso é errado. É muito pouca gente que percebe que a impressão de dinheiro é algo que é um roubo, né? E o Estado faz isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Você falou que você começou antes da pandemia, então, 2016, 2017. 2016, 2017. Você acredita que a pandemia, ela acelerou muitas coisas que tinham uma previsão de, sei lá, 5 anos, a pandemia acabou adiantando. Aconteceu isso com a criptomoeda, com o Bitcoin? Por conta da pandemia ou não? Eu acredito que aconteceu por alguns motivos. A pandemia deixou claro que o poder de imprimir dinheiro, ele é um poder gigantesco. Então, com ele, você consegue prender os cidadãos em casa. Por quê? Porque você imprime dinheiro e você consegue continuar sustentando o Estado através da impressão de dinheiro. Por mais que futuramente a bomba estoure em hiperinflação, mas durante aquele período, você consegue segurar as pontas. E você consegue trancar a população dentro de casa. Não estou entrando no mérito médico aqui, se isso é ético ou antiético. Não quero nem entrar nesse assunto. Estou dizendo que a impressão de dinheiro faz com que o Estado não precise pensar muito e não precise encontrar alternativas no meio termo, porque ele consegue se financiar através disso. Até mesmo guerras você consegue financiar através de impressão de dinheiro. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, com certeza durariam muito menos se acabasse o dinheiro em caixa. Eu percebo que existem uns princípios, né? Você segue uns princípios que vêm da escola, é isso? Sim, a Escola Austríaca de Economia ela tem princípios universalistas, né? Então, O que seria isso? são princípios que têm que ser universais e têm que ser dedutivos. Tá. Né? Princípio de não agressão, princípio da mínima interferência do Estado na economia. O princípio, por exemplo, de que indivíduos, individualmente, conseguem precificar melhor as coisas, conseguem coordenar melhor de maneira descentralizada o mercado do que havendo a interferência estatal. Perfeito. A interferência estatal distorce a economia. Só que, através da votação, você consegue distorcer muita coisa no mercado. Sim. Então, os individualistas defendem um indivíduo soberano ao Estado, eles defendem o máximo de privatização, porque as companhias privadas são mais eficientes economicamente do que as públicas. A gente vê muitas vezes que nas públicas tem muitos assessores que não precisavam estar lá, você tem super salários. Então, você comandando a sua empresa, você sabe quem você contrata, você sabe quanto você está gastando, você vai fazer de tudo para gastar menos, você vai ter suas margens, quanto você está pagando, você vai pagar o mínimo possível para poder proporcionar o melhor para o seu cliente. Você tem uma conta na sua cabeça que é feita. Na companhia estatal, não. São muitos milhões de brasileiros sustentando aquela máquina. Que mesmo estando sustentando aquela máquina, ela consegue dar prejuízo. Imagina, você tem centenas de milhões de pessoas trabalhando para você
E o negócio ainda te dá prejuízo. Você cobra 300 mil taxas e continua dando prejuízo. Como? É ineficiência estatal. É o roubo. É a inflação. Que se comprava com R$1 antes e quanto que compra agora. Então é basicamente isso. Uma economia que você tira essa parte coletivista, você acaba sendo mais eficiente. As empresas conseguem ter melhor performance, conseguem reinvestir, conseguem contratar mais e a economia cresce. Todos os países com mais liberdade econômica tendem a prosperar mais porque atrai o capital estrangeiro. Agora, você vai investir dinheiro numa economia, você vai trazer seu dinheiro, seja dólar, seja euro, seja libra, vai trazer um dinheiro forte aqui para o Brasil. E de repente, se bem que a libra não está tão forte, mas um franco suíço, você vai trazer um franco suíço aqui para o Brasil. E você sabe quanto que vai estar o real daqui a uns anos? Como é que está o governo? Como é que está a economia? Como é que está a política fiscal? Se tiver tudo uma bagunça, você não sabe quanto que o seu dinheiro está colocando hoje, qual que vai ser o poder de compra da população amanhã. Imagina o caos que é para o empreendedor tentar investir numa Argentina e numa Venezuela em um cenário de hiperinflação. Afugenta o capital. Afugentando o capital, você deteriora a economia. Deteriorando a economia, você diminui a captação de impostos, só que aumenta o número de pessoas que precisam de serviços públicos, porque elas mesmas já não têm mais dinheiro. Não tem mais capital, elas vão buscar mais os serviços públicos. Então você onera o caixa dos serviços públicos, o que aumenta o déficit. Está vendo o problema? Quando começa a economia a capengar, quando o dinheiro começa a perder valor, o cidadão comum, ele quer trocar o dinheiro dele por um mais forte. E o governo vai falar não, porque quando começa muita gente vender aquele dinheiro, o dinheiro começa a perder mais valor e começa a quebrar ainda mais. Aí o governo, desesperado, toma medidas desesperadas. Para se manter no poder, eles colocam um limite de quanto você vai poder trocar. Então, antes do Milei assumir na Argentina, você tinha um limite de $200 só por mês, que o cidadão argentino poderia trocar, porque senão eles trocariam tudo. Tão ruim era a administração pública. Aí você fala, tá, Alberto, mas em um país que tem tantos problemas sociais, a gente não precisa de mais social-democracia? Eu te volto à pergunta, mas se a social-democracia é o problema, se a social-democracia é um câncer da sociedade, se você colocar mais social, você vai aumentar o tumor. Você vai aumentar o público, vai diminuir ainda mais o privado e no final das contas o país vai colapsar. Será que todas as pessoas que hoje investem em criptomoeda têm essa visão? Eu acredito que as pessoas que investem em Bitcoin têm essa visão. Pessoas que investem em Bitcoin. Agora, aqueles que investem em meme coins estão querendo lucro rápido. Quem compra às vezes Bitcoin, Ethereum, tem uma visão de longo prazo maior. Que eu vejo assim, eu tenho um pouco mais a visão de que isso aqui é o futuro. Até quem investe em Binance Coin consegue ver o clube de vantagens da Binance, sendo uma corretora com 250 milhões de clientes pelo mundo, tendo uma escassez deflacionária, né, com Coinburn, e fala, olha, isso aqui é um clube de vantagens excelente, eu acho que a Binance tende a crescer, eu vejo isso aqui como um potencial aqui para talvez tokenizar futuramente até mesmo empresas aqui dentro. E quem sabe esse token BNB possa vir a se valorizar no futuro. Pessoa também que investe em Ethereum, então acho que também tem um pouco mais de consciência assim, nesse sentido da escalabilidade dos smart contracts, e do Bitcoin, assim, eu diria que é uma revolução. O Bitcoin ele já é mais uma revolução contra o dinheiro, contra o colapso
da moeda fiduciária e contra a centralização de poder nos bancos centrais. O maior problema hoje é isso, a centralização do dinheiro. Centralização e aí do o Bitcoin poder. traz essa solução Bitcoin, para o indivíduo. sim, o Bitcoin ele traz essa solução por ser uma moeda transnacional, por ser uma moeda que não é regulamentada por nenhum banco central, mas por proporcionar soberania individual para todo mundo. Então não tem algum governo que pode chegar para você e falar você não vai usar o Bitcoin. O Bitcoin é assim como é a internet, ele é um protocolo agnóstico, assim como o e-mail. Você é um protocolo de transferência de informação, só que o Bitcoin consegue transferir com validação descentralizada uma informação que hoje a pessoal atribui como uma informação financeira. Antigamente não tinha valor nenhum, era só um experimento. Mas como esse experimento foi dando certo, como as pessoas foram aderindo a ele, quando começaram a perceber que o Bitcoin pode ser uma propriedade de reserva de valor, uma propriedade, não digo que reserva de valor, porque cada pessoa dá ao Bitcoin o próprio valor. Então o valor não está no Bitcoin, mas sim na necessidade que a pessoa percebe que ela tem de ter um Bitcoin. E cada pessoa tem as próprias necessidades. Então, um venezuelano tem uma necessidade, um argentino tem uma necessidade, alguém na Nigéria, alguém no Afeganistão, quando colapsou o sistema bancário na guerra, alguém na Ucrânia, quando invadiu um tanque russo ali, derrubou a casa e o cara não conseguia sacar o dinheiro. É cultural, né? Cara, cada pessoa tem. O Michael Saylor percebeu o valor para a MicroStrategy. Os Estados Unidos percebeu o valor porque eles estão com uma dívida de 36 trilhões de dólares, eles estão com um custo absurdo, trilionário só de juros da dívida pública, e eles viram o Bitcoin como um bote salva-vidas. Se a gente adicionar Bitcoin no tesouro, a tendência é que o mundo também adicione, a gente vai dominar esse sistema. A gente vai dominar o sistema não, mas a gente vai ser dominante na era digital, de forma que a gente vai ter uma propriedade que vai nos dar gás e fôlego financeiro futuro. E que pode vir a ser a moeda para micropagamentos globalmente. Ainda não é. Ainda o sistema do Bitcoin de micropagamentos depende muito de centralização em alguns hubs, principalmente na Lightning Network. Mas quem confia no Bitcoin acredita que vão ser criadas e desenvolvidas soluções com escalabilidade para a segunda camada. Não é o caso ainda. O Bitcoin ele é ainda muito descentralizado nas transações em primeira camada, mas a segunda camada do Bitcoin ainda deixa muito a desejar no quesito descentralização. E aí, nesse universo da criptomoeda, onde entra a criptosfera? A criptosfera ela entra principalmente na parte educacional, do preconceito até o conceito. Essa que é a ideia. A ideia é a gente levar o cliente, para uma jornada de conhecimento, de informação, para ele moldar esse conhecimento dele, através de todas as informações que ele mesmo tenha. Então, eu passo a informação e o que o cliente vai fazer com ela, aí é uma questão dele descobrir onde o Bitcoin se encaixa na vida dele. Então, eu não coloco o Bitcoin como uma recomendação de investimento. Eu coloco o Bitcoin como uma possibilidade de investimento, que talvez se enquadre na necessidade daquela pessoa. Eu acho que se enquadra para todos. Eu acho que para todas as carteiras do mundo, tem um espacinho ali para o Bitcoin, seja de 2, 3, 4, 5%, e para os mais maximalistas até 100%. Tem gente que vende casa, carro, que vende imóveis para comprar Bitcoin, e para muitos deles eu até entendo o motivo. A pessoa às vezes precisa se proteger de uma certa forma do próprio Estado e acaba adquirindo Bitcoins. As instituições bancárias não têm uma divulgação assim incisiva a torno do Bitcoin, né? Por que será? Ainda não, porque o Bitcoin era considerado um concorrente forte, né? Então, no começo, né, as instituições bancárias até bloqueavam as contas das corretoras de criptoativos.
de tanta gente que estava querendo sacar para comprar Bitcoin. Então, para você ver que quando seu dinheiro está custodiado em um banco, o dinheiro não é seu, 100%. Porque o banco ainda tem a custódia dele. Com o Bitcoin isso não aconteceria. O Bitcoin você tem autonomia sobre o seu dinheiro. Você está com as chaves privadas do seu Bitcoin, ninguém te tira. Então você tem, vamos dizer assim, muito mais soberania quando você está no universo do Bitcoin. Então os bancos, eles foram muito céticos. Mas os bancos, eles vão criar soluções centralizadas de custódia de Bitcoin. Eles vão querer entrar nesse mercado. Porque esse mercado já é um mercado que já está beirando 2 trilhões de dólares e com potencial dos Estados Unidos entrar de cabeça é a gente chegar em mais de 10 trilhões. Porque se os Estados Unidos entram, se uma boa parte desses estados entram, fatalmente outros países entrarão e fatalmente a gente ultrapassará, talvez ainda nessa década, 10 trilhões de dólares de capitalização. Eu acho que ultrapassar 10 trilhões de dólares nessa década, estou sendo conservador. Bancos vão querer ficar de fora dessa? Não. Não. Agora, o perigo é o seguinte, até que ponto você deixaria seu Bitcoin num banco? Sendo que você pode ter a custódia do seu Bitcoin pessoal. Governos, aliados de bancos, podem tentar te cercar de toda forma, criando projetos de lei que impeçam a custódia privada sem um terceiro institucional. Então, isso na social-democracia, muita coisa pode acontecer. A soberania individual, ela está sempre ameaçada por leis. E tem sempre gente querendo monopolizar o mercado. Por exemplo, você está numa cidade do interior, vamos supor. Tem um cara que tem, a cidade é pequena, tem só uma rua principal. Tem 2 famílias ali que têm seus postos de gasolina espalhados ali pela cidade. Se você chegar para um vereador e falar, coloca um projeto de lei aí que só pode construir posto de gasolina num raio de 1 quilômetro do outro. A social-democracia carteliza o mercado. Em uma cidade pequena, somente essas 2 famílias teriam, vamos supor, os postos de gasolina ali na... Mas aí não é o problema do livre mercado. É o problema da união entre o capital de quem tem dinheiro e bala na agulha, capital para pagar o político para fazer a lei. Então o Bitcoin em si, o protocolo, ele é descentralizado. Mas as regulamentações podem vir pesadamente para tentar tirar a sua liberdade e restringir. E dar poder, principalmente para juízes, tentarem fechar sua conta nas corretoras, bloquear sua conta nas corretoras. Por isso que o mais indicado é você comprou seu Bitcoin na corretora, saca para sua carteira pessoal. Porque aí você está livre de qualquer desmando estatal. Isso em qualquer país. Isso para qualquer país. Aqui eu estou falando do Brasil. Estamos no Brasil, mas isso acontece em qualquer país. Entendi. Em qualquer país. Todos os governos tendem a crescer. O estímulo deles é sempre para crescer mais e mais e mais e mais. Porque normalmente são as pessoas mais gananciosas que sobem ao poder. A democracia acaba premiando muito as pessoas mais malandras e gananciosas, né, Bara? Às vezes, a maioria das pessoas que não tem essa ganância, que não tem essa malandragem, dificilmente consegue chegar em cargos tão altos. Então, quanto mais alto, normalmente, o cargo público ali de um senador, um deputado, mais ele fez acordos para poder subir, né? Então, é complicado. Então, eu sou um produtor de vídeo, um fotógrafo. Tá. Eu quero comprar Bitcoin. Eu posso? Pode. Todo mundo pode. Então, qualquer pessoa que tiver uma conta, precisa ter o quê para investir em Bitcoin hoje? Você abre uma conta numa corretora. Eu recomendaria as primeiras corretoras ranqueadas no mercado. Eu, particularmente, utilizo a Binance.
Para mim, a Binance sempre funcionou perfeitamente bem. Ela demonstra quanto que ela tem em carteira. As carteiras são públicas de criptoativos da Binance. Tem mais de 250 milhões de clientes, movimenta mais de 50 bi de dólares em cada 24 horas. Então, tem uma arrecadação muito grande e é muito sólida. Então, assim, eu acredito que você comprando na Binance vai estar comprando num lugar seguro. Se quebrar a Binance, também quebra o mercado todo. Então assim, eu diria que a Binance hoje seria o lugar mais seguro para compra, mas o local mais seguro para custódia seria na sua carteira pessoal. Você falou de segurança, né? Qual que é o maior risco hoje nesse investimento? Maior risco no Bitcoin? Eu acredito que o maior risco do Bitcoin seja, primeiro, o risco regulatório no sentido de custódia e arroxo, né, na questão do saque das corretoras. Eu acho que esse é o primeiro risco. Mas mesmo assim, eu acho que esse risco ainda ele pode ser mitigado de algumas formas. Sempre vai ter uma jurisdição mais friendly, mais welcome, que você vai poder movimentar seu capital e de repente comprar seu Bitcoin. Então, eu acredito que esse é o menor dos problemas. O maior problema do Bitcoin hoje, eu acho que é a questão da escalabilidade com descentralização. Porque o Bitcoin ele tem um bloco muito pequeno, então para você poder fazer transação na base mais segura, ela é cara e não vai servir para micropagamentos. Então, eu acredito que esse é o maior problema. E as soluções colocadas são soluções centralizadas. E essas soluções centralizadas podem vir a ter problema de regulamentação. Então, você pode ter um cerco futuro nessas soluções descentralizadas. Só que o Bitcoin ainda está engatinhando na questão de criação de soluções e apps. O Bitcoin hoje tem muito dinheiro, né, para financiar mais desenvolvimento. Então, talvez essa solução esteja pronta para micropagamentos de maneira descentralizada futuramente. Mas hoje eu acho que ainda é um problema micropagamentos com descentralização. Eu queria saber a respeito, eu já entendi que qualquer pessoa pode comprar, já entendi sobre a estabilidade, muito bacana. Eu estou fazendo algumas perguntas mais simples para que a pessoa que assista esse vídeo e seja 100% leigo do Bitcoin, da criptomoeda, entenda que ela quiser comprar, ela pode investir. Qual o mínimo para investir? Talvez não tem o mínimo? Acredito que com R$50 já começa a brincar legal. R$50 já dá para brincar. Já começa a brincar legal. E para a gente entender, o futuro, se todas as nações migrarem para o Bitcoin, seria essa uma solução sustentável para a economia global? Eu acredito que a gente está partindo para esse caminho. Está começando a adoção em massa do Bitcoin. E assim, hoje nenhum outro criptoativo vem se colocando páreo para o Bitcoin. Páreo. Assim, no ponto de vista de lançamento, de tudo, nenhum deles se colocou como páreo do Bitcoin hoje. E o que tem mais capital também é o Bitcoin. E eu acho que o que tem o maior público, já diria evangelizado, é o Bitcoin. E eu acho que esse consenso, essa liquidez, vem tornando ele um ativo cada vez mais desejado. A gente vê o número de companhias adotando o Bitcoin como reserva, aumentando muito. Países muitos com projetos de lei, são muitos deputados, muitos senadores, políticos perceberam que o Trump foi eleito dando um vareio no Biden, defendendo o Bitcoin em conferências de Bitcoin. É o exemplo para o mundo. Eu vejo assim, as pessoas estão querendo, então o público está querendo essa alternativa, uma boa parte. Só que quando você ganha 10% do público,
você já ganha bastante gente numa eleição acirrada. Então eu vejo que quem vai contra o Bitcoin dá um tiro no próprio pé. Quem vai a favor recebe apoio de eleitores. Então políticos hoje estão abrindo os olhos. Apesar de eu não ser muito a favor de política, mas eu acredito que a regulamentação estatal vai ser positiva daqui para frente. Eu acho que políticos estão desincentivados a bater no Bitcoin. Então, eu vejo um cenário muito positivo daqui para frente. É um cenário positivo. Sim, um cenário muito positivo. Para mim, assim, a única... Vai falar, Roberto, o que você acha que é o único empecilho para o Bitcoin hoje? É a descentralização na segunda camada. A única coisa que pode fazer as pessoas perderem a esperança no Bitcoin e de repente mudar por uma outra moeda futuramente, e eu acho que isso aqui não estamos falando nessa década ainda. Eu acho que tem muita adoção de institucional, tem muita adoção de país, ainda tem muita gente para comprar. Mas chegar num momento em que realmente o Bitcoin se consolidou absurdamente, mas ele foi muito cercado pelo Estado, e a sua Layer 1 é muito cara, porque hoje só bancos transacionam fortunas com elas, países, e o custo de transação é alto, e ele não escala para todo mundo, e as Layers 2 estão todas regulamentadas, aí o Bitcoin corre o risco das pessoas darem um passo atrás e falar, será que não tem uma outra moeda que possa escalar numa Layer 1 descentralizada? Entendi. Até mesmo voltar para o Bitcoin Cash. Bitcoin Cash foi um fork do Bitcoin na época, onde a rede se dividiu, uma parte ficou com o Bitcoin, uma parte ficou com o Bitcoin Cash, em que o Bitcoin Cash ele escalou aumentando a Layer 1, enquanto o Bitcoin não aumentou a Layer 1 e foi criando segundas camadas. São irmãos gêmeos, um valendo 80 e poucos mil dólares, outro valendo 300 dólares. Filhos do mesmo pai, Satoshi Nakamoto. Ambos eticamente concebidos, porque o Bitcoin Cash foi um fork, com todas as transações que aconteceram na rede do Bitcoin, forcaram para a rede do Bitcoin Cash apenas por uma desavença na escalabilidade. Então, muitas vezes, um projeto que tem o consenso de ser o melhor e ter saído de centavos para 80, para 100 mil dólares, talvez até para 1 milhão de dólares, se começar a ficar muito cercado por regulamentação e começar a oprimir o povo de forma que as pessoas comecem a perder a esperança no protocolo, elas podem migrar para outro. E o Bitcoin Cash a 300 dólares seria, por exemplo, tem um quantas candidato. moedas hoje? Tem uma média aí? De quantas criptomoedas tem no mercado hoje? Tem milhões. Milhões. Milhões de moedas. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro em cima do outro, né? Entendido. Então, depois que nasceu o Bitcoin de uma forma matemática, estudada, que foi tudo desenhado para ser uma máquina perfeita, sem a necessidade de um terceiro de confiança, deram um copy-paste, mudaram algumas coisas, começaram a criar outras blockchains, tokens, e começaram a lançar no mercado, aí sim para fazer pirâmide financeira, para criar memes, e por uma série de coisas, né? E aí é só propaganda, né? A maioria... Mas tem projetos sérios, tá? Tem projetos sérios, tem projetos, por exemplo, para custódia de dados descentralizado, de storage. Então, por exemplo, você quer ter uma nuvem, só que descentralizada, e seus dados criptografados em computadores de outras pessoas, só que eles não sabem o que eles estão guardando, você não sabe onde está sendo guardado, mas tem toda uma rede guardando para você aqueles dados. E são remunerados por esse token. A gente tem a Airwave, a Storage, você tem diversas, a Filecoin, você tem alguns concorrentes nesse segmento. Você quer ter um streaming descentralizado, você quer ter o token daquele streaming, onde esse streaming quem der um like, compartilhar, pode ganhar esse token. Ser remunerado por você estar fazendo coisas lá dentro, por estar dando share, por você jogar no seu Instagram, para você jogar no seu Facebook, divulgar aquele vídeo, você ganha uma remuneração. Então São infinitas possibilidades. Você cria uma forma descentralizada de remuneração. Sim.
né? Então você coloca um valor naquele token, que é o valor que a pessoa vai estar fazendo as atividades lá dentro. E querendo ou não, você cria uma espécie de marketing e de divulgação descentralizada. Então você pode usar esses tokens para clubes de vantagem. Você pode, por exemplo, criar um sistema de milhas aéreas finitas, onde não fica criando milha à torta e direito, você tem um número fixo, criar uma arbitragem dessas milhas, como vou comprar aqui no inverno, para de repente ali no verão vender isso aqui lá no Réveillon. Sim. Uma companhia pode criar um sistema fixo, só tem 1 milhão de milhas, acabou. Pro resto da história dessa companhia, só tem 1 milhão de milhas. Que bacana, hein? É. Nossa, fiquei aqui, muita informação, né? Muita coisa que a gente precisa entender. Por exemplo, o cara que ele tem uma carteira hoje que tem R$100, ele tem que saber essa possibilidade do investimento dele em Bitcoin, né? Sim. É importante todo esse tipo de informação. Assim, eu vejo, por exemplo, moedas como Bitcoin, que nasceu com foco em resolver um problema da inflação. A gente vê, por exemplo, moedas como Zcash e Monero, com foco em privacidade, onde você dá total privacidade nas transações, não é uma blockchain pública. Você vê uma visão assim libertária, uma visão um pouco mais de desenvolvimento da tecnologia. Aí a gente vê umas moedas utilitárias, por exemplo, como o clube de vantagem em corretora. Você vê, para qualquer empresa, tem um business diferente. Então, assim, podemos dizer que cada uma delas pode ter um clube de vantagens tokenizado dentro dela. Até mesmo os próprios fan tokens de clube de futebol. Se bem administrados, se bem colocados de uma forma matemática interessante para o torcedor, podem vir a performar bem, não só sendo um souvenir digital, mas sim realmente dando experiências para o torcedor. Sim. Né? Se você só tiver experiências possíveis de se comprar com esse token, experiências exclusivas, então só com aquele token você pode participar de algum evento. Ou alguns, os maiores detentores de token, podem participar de tal evento. Aquelas pessoas que mais compraram esse token durante um mês podem participar de tal evento. Ou podem comprar os ingressos para a final de maneira antecipada através do token. Top demais, hein? Experiências com os jogadores, de repente uma live, quem tiver o token consegue participar. Live exclusiva, evento exclusivo para os detentores de token. Camisas autografadas, só pode ser compradas com token. Você pode escalar isso, quadros, imagens exclusivas, de repente um álbum de figurinha totalmente digital através de NFTs, por exemplo, que você compra como token. E aí o álbum de figurinha, ao invés de ser, por exemplo, foto, por ser digital, pode ser vídeos do jogo. Um gol. É uma figurinha, só que você dá o play ali, rola o gol, cara. Com o token. Então é escalável. A blockchain é um cartório digital de transferência de um token. O que vai representar esse token? Cara, vai para a Lua. Vai para a Lua. Vai para a Lua. Tava então observando tem gente aqui, que é muito maximalista, que vê só valor no Bitcoin. Não, acho que cada indivíduo tem uma peculiaridade. Cada um pode ver valor numa coisa diferente. Sim. Entendeu? Então, muitos tokens vão ser lançados, vão ter muitos golpes no mercado. Vai ter muita gente que cria um marketing lindo, faz uma oferta inicial e de repente não desenvolve nada, some no mundo. Isso acontece muito, porque muita gente cria um contrato, esse contrato não é registrado, não tem o nome de ninguém, a pessoa só vai lá, entra no marketing, compra com cripto, então não tem KYC, ninguém sabe quem comprou, quem vendeu, o cara capta todo o recurso e foge. Isso aconteceu muito em 2017, na febre das ICOs. Muito golpe digital. Então, ainda é um mercado muito embrionário, ainda é um mercado que eu prefiro que seja totalmente descentralizado e que as pessoas tomem o risco de acordo com as próprias possibilidades, do que ser um mercado totalmente regulado, engessado, em que não consegue evoluir, porque
porque simplesmente o governo impõe tantas barreiras que o mercado não cresce. Fica dentro de uma caixinha. Né? Então, assim, por exemplo, quando deu aquele crash da FTX, né, que os caras fizeram praticamente um escândalo criminoso ali na corretora, a primeira reação das corretoras foi demonstrar balanço. Porque o medo dos clientes de terem também seus fundos, não ter fundo, não ter lastro corretora, fez com que o próprio mercado se autorregulasse e mostrasse, ó, aqui está o balanço das minhas carteiras. Aqui eu tenho uma auditoria, você cria empresas de auditoria para essas corretoras de repente. Então o próprio mercado pode arrumar formas de se regular sem a necessidade da interferência estatal que normalmente mais prejudica do que ajuda. Entendido. Roberto, nós ficaríamos aqui falando sobre criptomoedas, sobre Bitcoin o dia todo e ainda assim não ia conseguir pegar tudo que tem de informação. Eu agradeço, foi super ótimo conversar com você. Obrigado, Vilela. Falar sobre esse universo aí, que você é especialista, é perito. E eu queria saber o seguinte, para finalizar, aliás, eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores como te encontra, o que você faz, se é uma consultoria, onde que você ensina, como... Vende seu peixe agora, pode ser para essa câmera aqui. Ó. Beleza. Pessoal, você quer comprar, vender, custodiar seus criptoativos com segurança? Entre em contato comigo em @criptosfera10 ou criptosfera.com.br. E se você quiser também fazer o seu próprio projeto de tokenização, nós também podemos oferecer a sua própria corretora, o seu lançamento do seu token. E se você precisar também de um marketplace de NFTs para você criar o seu colecionável digital, a gente também desenvolve para você. Outra coisa, se você for um trader profissional e já tiver o seu setup, e você quiser colocar o seu setup para jogo de madrugada enquanto você está dormindo, nós também desenvolvemos o seu robô trader. Muito obrigado a todos. Então, mais uma vez, eu te agradeço, Roberto, pela presença, separou o seu tempo para vir aqui dar essa aula para a gente, para todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Obrigado, valeu. Mais uma vez. Eu mesmo. E para você que quer ficar antenado, entender mais sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, vá lá na Criptosfera, procura o Roberto Ardak, que ele vai te ensinar. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilha com a galera aí que precisa saber sobre o universo da criptomoeda. Até o próximo Begô Backstage.